Então fala você ligado mais uma vez aqui no canal Vasco Connection. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Deixe o seu like, tá? Se inscreve aqui embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se. É de graça, não paga nada. Ajude o canal a continuar crescendo a cada dia mais. Teremos transmissões exclusivas aqui no canal Vasco Connection do Campeonato Carioca, entre outros campeonatos que o Vasco vai jogar dentro dessa temporada. Basta você se inscrever, tá? E acionar o sino das notificações e sempre deixando o like para que você seja lembrado das nossas transmissões, dos jogos do Vasco, sempre dentro do estádio, levando o Vasco até você, tá certo? Da melhor maneira possível. Galera, eu vou falar sobre contratações, enfim, sobre os reforços que estão chegando no Vasco, né? Feliz ano novo para todos vocês, as festas já foram, agora é hora de trabalhar, sabe? E vamos tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, e veremos e teremos um Vasco forte em 2023, tá? E essa semana de janeiro, e principalmente agora, quando abre a janela de transferências da Europa para o Brasil, vocês podem esperar, vocês vão ver, tá? Que o Vasco vai fazer grandes contratações também. Já está fazendo, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. O Vasco já está fazendo grandes contratações. Antes de falar os nomes aqui, o Vasco contratou, tá? O Luca Orellano, que é destaque do Campeonato Argentino, e contratou Pedro Raul, destaque do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco contratou o destaque da Argentina, atual campeão do mundo, e o destaque do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais fortes do mundo. Então já dá para ter uma noção, sabe, do que o Vasco está fazendo. E outra, o Vasco é o clube que mais investiu em reforços de todos os clubes do Campeonato do Futebol Brasileiro, tá? Ponto. Isso é um ponto positivo. Ah, mas o outro depois pode... Depois não é agora. Estou falando no momento, no presente. Tá certo? Então, o Vasco, mais de 43 milhões, comprando jogadores, tá? Então, assim, quem não enxergar essa positividade é porque não quer, porque é azedo, sei lá o que é, mas a questão é que o Vasco, dentro da sua história, não lembro a última vez que o Vasco fez isso. Tá? Não lembro a última vez que o Vasco comprou jogadores. O Vasco pegava jogador encostado de um clube, outro jogador encostado de outro clube e tudo mais. Então, assim, é um ponto positivo. Eu acho que todo mundo... o vascaíno, na realidade, na real, o que ama mesmo o Vasco, ele já está enxergando isso. E eu começo, primeiro vídeo desse ano, tá? Falando sobre reforços. Reforços esses que não são reforçozinho de bananada, não. São jogadores, literalmente, que estavam se destacando nos seus clubes. Tá aí o Lucas Piton, foi destaque do Corinthians. O goleiro Ivan, que deve fechar com o Vasco. Goleiraço. E o Ivan, tendo espaço no Vasco, ele vai ter... Pô, tá maluco? O cara agarra demais. Grande goleiro. Tomara que acerte logo. Sabe? E vou adiantar umas coisas. O Vasco, dentro dessa semana, pode anunciar, tá? Vou dizer o pode aqui, mas a certeza é tão grande, gente. Sinceramente, tá? 3 a 4 contratações agora, só dentro dessa semana, tá? O lateral uruguaio, José Rodrigues, né? O Lapumita, como é conhecido lá no Uruguai. Jogador do Nacional do Uruguai, tá? O Vasco comprou o jogador, chega hoje, tá? Por volta das 17 e 18 horas, horário de Brasília, hoje, tá? Entre 5 e 6 horas da tarde, para ser mais claro com você. O José Rodrigues, lateral direito, jogou a Copa do Mundo. Excelente lateral, hein? Excelente lateral direito, hein? O Vasco conseguiu aqui comprar. Chega hoje para realizar exames e assinar o seu contrato, tá? O Vasco, essa eu vou cravar. O Vasco fez oferta, cerca de 6 milhões de reais, por Franco Fagundes, companheiro do José Rodrigues, no Nacional do Uruguai. Meia, camisa 10, joga muita bola. Vasco acertando aqui, o Vasco fecha o meio campo ali e o ataque. Meus amigos, a coisa tá ficando legal.
a coisa está ficando legal. Já está legal, na minha opinião. Tá? Já está legal, na minha opinião. O Vasco está formando um time muito forte, né? E esse jogador chegaria literalmente para vestir a camisa 10, enfim, e começar essa pré-temporada. O Vasco viaja agora para os Estados Unidos para a Florida Cup, né? O campeonato, um torneio que o Vasco vai disputar na preparação dessa pré-temporada, e o trabalho tem sido muito intenso, né? Com o Maurício Barbieri, com o Abel Braga acompanhando tudo ali, e toda a comissão técnica de futebol do Vasco, né? Acompanhando bem de perto o trabalho de jogadores. Vocês podem ter essa esperança e essa certeza de um time leve, de um time habilidoso, de um time rápido, de um time que ataca muito, né? É a história do Vasco, né? Então, esses jogadores vêm me agradando bastante, tá? Eu quero falar também sobre o Luca Orellano, tá? Ele chega amanhã, tá? No Brasil, no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos também e, enfim, vai assinar seu contrato e seguir, né, no Vasco, né, jogando no Vasco. Gente, eu quero falar sobre o Jair, tá? Do Atlético Mineiro. Muita gente falando que o Vasco não tem negociação, não sei o quê. Empresário não vai falar nada, não vai cravar nada. Nem o Vasco está fazendo isso. Então, a gente recebe informações, e informações importantes. Tá? O Vasco tenta avançar na negociação com o Atlético Mineiro para contratar o Jair. Tá? A equipe do Vasco já teria chegado num valor que agrada ao Atlético Mineiro, né? Chegou nesse valor. Mas os dois clubes, na verdade, precisam definir os moldes dessa possível compra do Vasco pelo volante. Primeiro ponto, o Vasco já acertou, né, que vai pagar o mesmo salário que ele recebe no Atlético Mineiro, ele vai continuar recebendo no Vasco. O Vasco já chegou no valor que o Atlético Mineiro quer. Ponto positivo. Seria uma baita de uma contratação para preencher essa lacuna ali no meio-campo. Ou seja, o Vasco está pensando alto, está pensando grande, está trazendo jogadores meia-idade, 25, 26 anos, não é menino de 19 anos, de 20 anos. É diferente. Se você traz jogador meia-idade, a maioria do futebol brasileiro, dos jogadores no futebol brasileiro atua, né, com essa idade. Né, a maioria dos jogadores. Então, o Vasco tá agindo forte, e esse camisa 10 que eu tô falando aqui, não vamos parar no Franco, nem... O Vasco tem um jogador, tá? Eu vou dar crédito aqui pro Zé Colmeia, tá? Ele colocou muita certeza. Tem um jogador fechado com o Vasco, praticamente fechado, agora para janeiro, tá? Da janela, enfim, da Europa, vem da Europa pro Vasco. Diz que o Flamengo queria muito o jogador, mas o Vasco conseguiu avançar e fechar essa negociação. Foi uma negociação complexa, difícil, mas o Vasco conseguiu. Tá? Então, vamos esperar, mas tá? A certeza é de um Vasco forte e que esses caras que estão chegando agora vão chegar para resolver a parada, vão chegar para resolver essa lacuna, né, deixada aí por dirigentes passados. Então, seja bem-vindo o Vasco de volta, que o Vasco conquiste tudo esse ano. Vamos juntos, né, apoiar o nosso clube, respeitar o nosso clube, amar o nosso clube, transmitir os jogos do Vasco. Vamos criticar sim, mas vamos enxergar sempre o lado positivo das coisas. Tá certo, gente? Ó, não deixe de se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, é duduferrari.n de nova, vdevida@gmail.com. Segue lá no Instagram também. E vamos juntos, vamos com tudo, vamos apoiar. Compartilhe o canal aí com todo mundo, porque esse ano é o ano da nossa virada, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.